Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Estamos aqui, nesse grupo que está aqui hoje. Eu vou falar se é pequeno, se é grande. São as pessoas que Deus estabeleceu para estarem neste lugar nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Final de semana tivemos aí a igreja com um bom número de pessoas no domingo à noite. A criação do nosso site, o site da Igreja Batista em Itatiaia. Então peço que os irmãos acessem esse site e dê uma nota lá para a igreja, dê uma nota também para o website, para o irmão que veio aqui criar esse site para nós. Isso é muito importante, a nossa participação. Peço que todos se voltem a atenção para mim, celulares e outras situações. Cancela aí por enquanto. Salmo 101 diz assim a palavra do Senhor: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Queridos, esse salmo aqui é um salmo de Davi. Davi aqui está falando como rei, mas também Davi está falando como adorador acima de tudo. E esse salmo aqui é uma exaltação do adorador ao propósito da justiça, da lealdade e da integridade no seu relacionamento com Deus. Aqui Davi está afirmando um compromisso com o Senhor, de viver em retidão, de viver em justiça, de ser leal para com o Senhor e para com aquilo que é reto, justo e verdadeiro. E eu penso em Davi como um líder que estava se posicionando diante de Deus e assumindo a responsabilidade de conduzir a sua vida dentro dos princípios do Senhor, para que ele pudesse ser um líder de excelência para os seus liderados. Quão bom seria se todos os líderes fizessem esse compromisso. Assumir liderança. Preciso liderar pessoas, preciso conduzir pessoas a Deus. A base dessa liderança precisa ser o meu testemunho. A base dessa liderança precisa ser a minha vida. Então eu tenho que ter compromisso com aquilo que eu quero que os meus liderados tenham. Se eu quero que os meus liderados sejam íntegros, justos, retos, o primeiro que tem que ser sou eu. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. É que nem eu preguei no domingo à noite, irmãos. Luana e Rodrigo estão chegando hoje, depois dá uma olhadinha na mensagem lá. Mas nós falamos sobre um cristianismo transformador, um cristianismo empoderador e um cristianismo recompensador. 3 características que o meu cristianismo e o seu deve ter. E um dos tópicos que o Senhor colocou no meu coração é que para viver esse cristianismo, nós não podemos viver um cristianismo onde a gente coloca somente a responsabilidade de acertar nos ombros de Jesus, mas a gente também coloca essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Sabe aquela história assim, não olha para mim, porque eu vou cair, eu sou falho, olha para Jesus. Esse cristianismo não é um cristianismo comprometido com o propósito de ser cristão. Nós temos que viver como o apóstolo Paulo teve coragem de viver. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A pessoa que diz, eu errei, ela está sendo humilde. Mas quando a pessoa ela se acostuma a dizer eu errei em cima da mesma situação várias vezes, isso já não é mais humildade, isso é relaxamento e falta de compromisso em acertar. Então na vida cristã nós podemos errar, irmãos. Quem acredita que nós podemos errar? Levanta a mão aí. Podemos ou não podemos? Porque somos falhos. Só que o erro na vida do cristão tem que ser um acidente e não uma constante, A constante na vida do cristão deve ser o acerto. Ou seja, o Rodrigo, eu, todos nós que estamos aqui hoje, o irmão Sebastião, a nossa vida dia a dia tem que ser de acertos. A gente, por um momento de falha, de fraqueza, a gente pode vir a errar.
Mas quando isso acontece, o nosso coração sente dor, tristeza, arrependimento. Por quê? Porque a nossa natureza em Cristo, ela não coaduna com o pecado, né? Nós não temos prazer no pecado. O pecado, ele entristece o Espírito Santo e, via de regra, tem que entristecer o nosso coração também. Então nós, como servos do Senhor, precisamos assumir esse compromisso. Davi teve coragem de dizer: Senhor, eu me comprometo com a fidelidade, com a lealdade, com a justiça. Vou procurar andar nesse caminho para glorificar e engrandecer o Senhor na terra. E uma das coisas que Davi disse, que para mim é muito forte, ele disse assim: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. É o que diz a palavra. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Em outras palavras, os olhos, eles absorvem muita coisa, que vão refletir em nós aquilo que está entrando na nossa vida, por aquilo que nós estamos olhando, em função daquilo que nós estamos atentando, aonde nós estamos colocando os nossos olhos, aquilo está influenciando todo o nosso ser, toda a nossa maneira de viver. Então cuidado, aonde você está colocando a sua atenção, aonde você está colocando os seus olhos, né? Eu me preocupo muito nesses dias, irmãos, com essa frequência maligna que o inimigo está trabalhando na mente dos crentes. Os crentes muitas vezes não estão apercebidos disso. Você liga uma televisão hoje, né? Você não percebe muitas vezes o que está acontecendo ali, o que está entrando pelos seus olhos. Você não percebe a influência daquilo que você está assistindo. Rede Globo de televisão, maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, fundada em 26 de abril de 1965 por um homem chamado Roberto Marinho. Até 1976, o símbolo, aquele plim plim, não era aquilo. Ele surgiu de 1976 para frente. Quem foi o criador? Um austríaco chamado Hans Donner, que é o designer da Rede Globo, não sei se ainda o é. Qual é o significado daquele símbolo? Eu pesquisei dentro da própria, vamos dizer assim, do conteúdo da Rede Globo. Quando Hans Donner pensou naquele símbolo, ele pensou assim: são duas esferas, uma maior e uma menor. As duas representam o mundo. E aquele retângulo, uma tela de televisão. Qual é a mensagem? A mensagem é o mundo vendo o próprio mundo através de uma tela de televisão. Ou seja, existe uma rede de TV no mundo que projeta o mundo através da sua tela para que todos possam ver o que está acontecendo no mundo. Essa é a ideia. É uma ideia de visibilidade, de ampliar a visão dos acontecimentos através de uma tela de televisão. Só que por trás desse simbolismo aparente existe um outro simbolismo associado ao misticismo, aonde aquele círculo com um globo menor, ele também representa um olho. Um olho e o globo menor, esqueci agora, a córnea, que é a córnea, né? Então, existe um simbolismo oculto também por trás desse símbolo. Não sei se de forma consciente ou de forma inconsciente, por quem criou esse símbolo, associado ao olho que tudo vê, que é aquele olho que está implantado num triângulo, que está ali na nota de $1 americano, né, que está ali nas lojas maçônicas, e por trás daquele olho existe uma luz dentro daquele triângulo, dizendo: existe uma força imaterial por trás desse triângulo, por trás desse olhar. Então aquela luz que emana por trás do triângulo, ela tem uma mensagem que não está implícita. Ela está dizendo: existe aqui uma força, uma luz por trás desse olho. Então, irmãos, existe muito misticismo. O fato é que
O olho que tudo vê, ou o olho da providência, como muitos chamam, ele remonta lá da época do Egito. O Egito foi a primeira nação que criou esse olho separado, misturando um olho humano com o olho de um falcão, para criar ali o olho de Horus. Qual é a missão? Qual é a crença? Que esse olho capacita a entidade a ver tudo que está por trás daquele olho. E aí eu pergunto para os irmãos, eu não vou me estender muito aqui, qual é o sonho de Satanás em relação a Deus? Rodrigo, qual é o sonho de Satanás em relação a Deus? Ser igual a Deus. Quais são os 3 atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus tem? Onipresença, onisciência e onipotência. Ou seja, Deus, ele está presente em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder. O sonho de Satanás é ser isso. E sabe como que ele está conseguindo pelo menos 2 desses atributos, que é a onisciência e a onipresença? Através da tecnologia. A ciência humana está dando ao diabo a condição dele se tornar onipresente e onisciente. Porque hoje não tem ninguém que não tem um celular na mão. Não tem ninguém que não possa ser encontrado hoje através de uma frequência de um celular, através das telas de televisão, porque a televisão está lá no íntimo da casa das pessoas. E eu vi uma reportagem, irmãos, e o que eu estou falando aqui não é de material evangélico, tá? Isso aqui é de material secular, então eu posso falar com toda a segurança. Tem uma médium espírita que atua dentro da Rede Globo, ela tem um canal inclusive, ela mesma disse no artigo dela, que em 2022, aquele símbolo da Rede Globo, que ele é uma esfera branca grande, uma outra esfera branca menor no meio, em torno, tudo avermelhado, rosa e laranja, que essas cores estavam ali representando o Exu Maré, que seria o Exu que estaria regendo o reino espiritual em 2022. Então todas as vezes que faziam plim plim, com aquelas cores plim plim, dentro da casa da pessoa, a frequência dessa entidade estava entrando ali. Então por isso eu digo para vocês, nós como cristãos não temos noção do que acontece no reino espiritual. Nós como cristãos somos muito inocentes, e às vezes a gente fica olhando essas coisas, e o salmista diz: não porei coisas más diante dos meus olhos, porque tudo entra pelo olhar, por aquilo que você vê. Às vezes um plim plim, todo rosa, laranja, ali tem uma ação espiritual entrando para tirar, para de alguma maneira interferir na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua espiritualidade. Então nós precisamos pensar nessas coisas, né? Então essa pessoa que atua no mundo místico disse essas situações, né? Não posso afirmar nada por mim mesmo sobre essas questões, mas apenas estou pegando aqui o que ela escreveu no artigo, está no YouTube, quem quiser ver vai lá e vê, né? Mas se realmente isso aconteceu, o que está acontecendo já há muito tempo, né? E a gente não percebe. Então eu só digo uma coisa: cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com as situações nas quais você coloca o seu olhar.